Hoje nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Mas antes, peraí, eu preciso de umas roupas de época. Agora sim. Para falar de independência, primeiro nós temos que entender o que estava acontecendo naquela época, o contexto da situação. Os Estados Unidos era dividido em 13 colônias, essas controladas pela Inglaterra, que tinham como objetivo obter lucros, recursos minerais e vegetais que não cresciam lá na terra deles. Eles também cobravam taxas e impostos. Existiam as colônias do Norte e do Sul. A do Norte, também conhecida como Nova Inglaterra, era uma colônia de povoamento. Era povoada por protestantes europeus e ingleses fugidos de perseguições religiosas. A mão de obra era livre, a economia baseada no comércio, e a produção de agricultura era pequena, voltada ao mercado interno. E a do Sul era uma colônia de exploração, como em Virgínia, Carolina do Norte e Sul e Geórgia, onde os colonos tinham que seguir um pacto colonial. Lá tinham latifúndios, a mão de obra era escrava e a produção para a exportação para a metrópole. Utilizavam-se também da monocultura. Mas então, o que fez os colonos quererem a independência? Foi tudo culpa da Inglaterra. Eles aumentaram muito os impostos e aplicaram várias leis que tiravam a liberdade dos colonos, como a lei do chá, onde havia o monopólio do comércio do chá inglês. A lei do selo, que todo produto vendido nos Estados Unidos precisava de selo inglês. E a lei do açúcar, onde só podiam comprar açúcar dos ingleses. Isso irritou muito os colonos, o que resultou na festa do chá de Boston. Nessa revolta, derrubaram um navio de carga de chá inglês no mar, e acabou que soldados ingleses cercaram a cidade para que isso não acontecesse mais. Logo acontece o primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774, e os colonos queriam retomar a situação anterior, com menores impostos e mais políticas para eles. A resposta do rei George III foi criar um conjunto de leis intoleráveis, como, por exemplo, a lei do aquartelamento, onde você era obrigado a fornecer sua moradia e comida aos soldados ingleses que vinham à colônia. Depois ocorre o segundo Congresso da Filadélfia, em 1776, agora sim com o objetivo de conquistar a independência. Thomas Jefferson declara a independência e isso deu obviamente em guerra. A Inglaterra contra os Estados Unidos, aliada à França e à Espanha. E finalmente, em 1787, depois da guerra vencida, Thomas Jefferson escreve a Constituição dos Estados Unidos, com muitas características iluministas. Agora temos a propriedade privada, direitos aos cidadãos, uma república federativa, porém a escravidão continuou. E foi assim que aconteceu o processo de independência dos Estados Unidos. Mas, enquanto isso tudo acontecia, onde estava o rei George III? Bom, temos aqui evidência de como ele reagiu quando a Revolução Americana começou. Vocês dizem que meu amor não vale muito, isso fez o chá cair nessas trevas do mar só por me ver passar. Mas eu sei que essa revoluçãozinha é sua moda da vez. Saibam como os amei, só quero que sempre se lembrem que são meus. Vão voltar, vão sim, quando sentirem falta de mim. Vão voltar, sei que vão lembrar do quanto eu sou bom. Tentarão me derrubar, mas no que essa coisa vai dar? E depois do clamor, vou mandar uma armada pronta pra os lembrar do meu amor. Vocês não dão mais chances pro meu amor.
mas vão ficar chorando quando eu me vou. E não mude o assunto, porque bem lá no fundo, vocês que são meu mundo feio e mundo, pra sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre vão voltar, já vão ver, é uma guerra que eu vou vencer, pelo amor, por viver, vou amá-los até eu morrer, eu vou enlouquecer, se vocês forem me esquecer, mas e se assim for, vou matar suas famílias pra os lembrar do meu amor. Tararara, tararara, iara, tararara, iara, tararara, tararara, iara, tararara, 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 iara, tararara, E depois dessa linda música, eles tiveram o primeiro presidente americano, senhor George Washington. Aquele cara da nota de $1, tem de escravos, ele mesmo. Então, vamos ficar confortável aqui. Sabe quem volta para os Estados Unidos? Sabe quem? Thomas Jefferson, que estava na França tratando de negócios. E ao voltar da França, Thomas Jefferson foi nomeado por George Washington como secretário de Estado. E, de acordo com essas imagens reais que conseguimos da chegada dele nos Estados Unidos, foi assim que ele chegou ao parlamento. Hi! Houve, porém, um probleminha. Os Estados Unidos estavam enfrentando um problema de dívida e o Thomas Jefferson não partilhava das mesmas ideias que o secretário do Tesouro americano Alexander Hamilton. Assim, Thomas Jefferson, que não sei porque eu falei meu nome Thomas Jefferson, porque eu sei que eu sou o Thomas Jefferson, acho que, deixa os estados por si, deixa que eles paguem essa própria dívida. Isso, tão não é um problema nacional. Enquanto Alexander Hamilton estava assim. Em primeiro lugar, eu só queria dizer que você é muito idiota. Já te disseram isso? Você é, muito idiota. Isso é um problema nacional. Problema do Estado. Não de cada Estado. Do Estado. Entendeu? A gente tá falando de Estado e de Estados. Não é os Estados, é o Estado. Tá entendendo, querida? Tá entendendo? Devido a essas diferenças e outras, George Washington acabou nunca mais falando com Thomas Jefferson na vida. Então, depois do mandato de George Washington ter acabado, o presidente eleito foi o presidente John Adams, que também não se dava muito bem com Alexander Hamilton. A verdade era que Alexander Hamilton não se dava bem com ninguém, porque ele meio que era um babaca. Enfim, depois do mandato de John Adams ter acabado, ele acabou descobrindo que seu amigo, Thomas Jefferson, não era tão amigo assim. Ele passou a perna nele e com isso se tornou o terceiro presidente dos Estados Unidos da América. E é claro que, além do drama do parlamento, também houveram a disputa dos documentos. O primeiro documento dos Estados Unidos, que agiu como Constituição,
acabou causando discórdia entre os estados. Então, em 1789, ele foi substituído pela Constituição que os Estados Unidos hoje usa. É estranho que eles ainda usem uma Constituição de 1789. Mas os problemas não acabam aí. Porque em 1860 e alguma coisa, houve a divisão dos estados sulistas dos Estados Unidos com os estados do norte dos Estados Unidos. O problema era simples. O norte queria abolir a escravidão, mas o sul ficou tipo... Então eles decidiram que... Tá, então, tipo... A gente vai fazer o nosso próprio Estados Unidos. Tá, tchau! O que acabou causando uma guerra civil americana. Isso até mesmo fez uma nova constituição que era idêntica à Constituição do Sul, exceto que tinha um parágrafo que dizia: não importa o que, nós vamos continuar com nossos escravos. E o norte ficou tipo, bem racistas. Claro que nós somos racistas. Nossos escravos são negros. E a gente não tem nada, absolutamente nada, contra os negros. A gente só não considera eles pessoas. O que tem de racista nisso? Mas é claro, porque racistas não passarão, o norte ganhou do sul. E isso, crianças, é o fim do nosso lindo trabalho. De eu e Amanda. Isso.